Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui, já é inscrito, vamos que vamos. Obrigado aí pela moral que vocês estão me dando, né? O canal tá voando, graças a vocês. 2 meses de canal e já atingimos todas as metas. Essa é a notícia boa que eu tenho para dar, mas não é só isso não. Tem uma notícia melhor ainda para o torcedor alvinegro, que é a notícia da reabertura, aleluia, da nossa loja em General Severiano, né? A loja oficial do Botafogo. O Durcésio comunicou que em até 2 meses, quer dizer, pode ser antes de 2 meses, tenhamos finalmente a nossa loja de volta. Já não era sem tempo, né? A loja ficou muito tempo fechada e eu já vou explicar para vocês o porquê disso, né? Bom, pessoal, vamos contextualizar aí tudo. O Durcésio soltou uma carta aberta aos sócios, tá, do Botafogo, e é importante que vocês entendam que o Botafogo está vivendo esse grande momento, é, né, esportivo, enfim, não tem como a gente, né, narrar aqui só grandes notícias do Botafogo, mas por incrível que pareça, a parte política do clube associativo ainda está em ebulição e está num período conturbado desde que as contas do Durcésio Melo não foram aprovadas pelo Conselho Fiscal recentemente, né, as contas referentes a 2022. Isso aí causou a ira do John Textor, como vocês já acompanharam nos últimos dias. O John, quando esteve no Brasil semana passada, inclusive se manifestou, né, duramente contra esses conselheiros que vetaram as contas do Durcésio. Tá? Enfim, como é que isso tudo vai se conectar com a questão da loja do Botafogo? Eu já chego lá. Vamos, né, primeiro realmente contextualizar tudo. Né? Por que o momento é conturbado no Botafogo, né, clube? Tá? Primeiro, um parêntese. O Botafogo, quando realizou a SAF, graças justamente à administração do Durcésio, né, e foi feito o compromisso, né, da SAF, foi vendido, né, 90% das ações do Botafogo para Eagle Holding, né, John Textor, 10% ficou com o Botafogo, né, do qual o Durcésio é presidente. Inclusive no último jogo que o Sport TV transmitiu, ficou uma dúvida ali na transmissão. Ah, mas o Durcésio é o presidente que está assistindo o jogo, mas ele não manda mais em nada? Não, ele manda sim no clube que detém os 10%. O clube hoje, né, ele é a parte social do Botafogo, basicamente General Severiano, mas também o Maurício Kumar. E, enfim, são 10% das ações. Isso foi muito bem feito, muito bem amarrado, né? Por isso que foi tão bem feita a SAF do Botafogo nesse sentido. O Textor, ele não pode enlouquecer, não vai enlouquecer, mas só um exemplo, porque 10% é do Botafogo, então ele não pode chegar amanhã depois vender o Botafogo sem consultar, por exemplo, o clube que o Durcésio, né, é o presidente. Beleza? Acho que deu para entender, né? Então vamos lá. O Conselho Fiscal ele é um órgão auxiliar do Conselho Deliberativo, tá? Do Botafogo. E ele reprovou as contas da gestão em 2022. Isso causou, primeiro, né, essa reação forte do Textor. Inclusive, ele diz que só revelou o projeto do novo CT do Botafogo, né, o CT do Búfalo, como alguns chamaram, para mostrar. Olha só, pessoal, vejam o quanto que o Durcésio está nos ajudando, né? Contatos com o Eduardo Paes, enfim, para fazer o Botafogo cada vez maior, né? E vocês estão batendo no Durcésio, né? Vocês, a oposição que existe dentro do clube contra o Durcésio. É importante que se explique o seguinte: esse conselho fiscal ele é composto por pessoas que apoiaram a eleição do Durcésio e pessoas que eram oponentes políticos e são, né, do Durcésio. Então é um conselho que enfim, é o mais democrático possível, se é que se pode chamar dessa forma, mas ele está sujeito justamente que opositores ao Durcésio, né, questionem. E a gente não está dizendo aqui que não tem que questionar. O Conselho Fiscal existe em qualquer associação justamente para fiscalizar, como diz o nome, né? Então, assim, a informação que a gente conseguiu apurar é que, de fato,
nas contas da gestão, há alguns, digamos, erros, algumas coisas que não estão batendo muito bem. Mas, Carlos, isso era motivo para não ter aprovado as contas? Acredito que não, entendeu? Então, assim, já passa do limite da fiscalização, já passa a ser uma certa perseguição política ao Durcésio. E aí, por isso, o Textor se revolta, faz as declarações que ele fez ontem bastante duras, né? Chamando de covardes, né? Que os membros do conselho não mostram a cara, não botam a cara no sol, né? E falou, né? O Durcésio e o Textor sempre tiveram muito unidos, né? Sempre, e continuam, né? E continuam sempre. E eu acho que, de fato, eu acho que o Durcésio foi um presidente de uma importância sem igual para o Botafogo, né, nos últimos anos. E é justamente o que ele narra nessa carta é como ele pegou o clube no início de 2021 e como o clube está hoje, 2 anos e meio depois, né? Lembrando que ele vai até o final de 2024 como nosso presidente, beleza? Então, a carta, né, entre outras coisas, fala da loja oficial, mas cita uma série de coisas que o Durcésio enfrentou, né? E a gente pode relembrar, justamente, ele assume em 4 de janeiro de 21, tá? Ou seja, a pandemia estourou em 2020. Vocês lembram muito bem que o Campeonato Brasileiro, por conta da pandemia, né, ficou paralisado. Ele só vai terminar ali, acho que em fevereiro, se não me engano, de 2021. Então, o Durcésio, quando assume o Botafogo já está em rota de colisão e, assim, precisando de um milagre para escapar do rebaixamento. E esse milagre não acontece. Não acontece, infelizmente, né? E aí o Durcésio, ele assume, né, nesse turbilhão todo, pega o time e o Botafogo, como você já sabe, o final da história, não só sobe para a primeira divisão, ainda naquele ano de 21, como sobe como grande campeão, né? Da Série B de 2021. Então, o Durcésio ele pontua todas essas situações na carta aberta e ele comenta: o Maurício Mar, a piscina furada, que parece que é um problema que persiste até hoje, exige uma reforma milionária. Né? O Botafogo também estava numa situação precária, né, financeira, não conseguiu ainda corrigir isso. O Botafogo precisa também ainda fazer a reforma do CT João Saldanha. CT João Saldanha é o campo que outrora, né, em décadas passadas, era estádio do Botafogo de General Severiano. Né? Ele virou um campo de treino que não é utilizado já há um bom tempo pelo profissional. Eu cheguei a ver treinos do Botafogo início dos anos 2000, enfim, em General Severiano. Então isso aí tudo precisa de reformas, né, urgentes. E ele narrou também a parte social do clube, quadras esburacadas, as quadras, 2 quadras, né? Sem tabela de basquete. Então, quer dizer, não tem nem como jogar basquete, né? É, o ginásio Zelaia com um problema de goteiras, madeira solta no piso. A escolinha, a tradicional escolinha do Botafogo de esporte, estava parada, tá? A piscina semiolímpica estava sem o funcionamento do aquecimento, tá? É, E a parte ainda também voltada para os sócios, a lanchonete com piso sujo, cheia de rachaduras, o lanche que tinha uma boa fama estava com uma fama péssima de que estava ruim, a qualidade da comida tinha caído muito. O restaurante e o bar do deck, tá? Estavam também completamente deteriorados. Inclusive, o Durcésio divulga fotos, tá? De todas essas coisas que ele elencou, né? Locais com mofo, rachaduras, goteiras. O clube realmente numa situação, um clube social terrível, né? E ainda por cima o Morisco Mar, sem a sua principal estrela, que é a piscina, furada, né? Isso tudo exige uma reforma milionária. Muitas dessas coisas foram já consertadas nesses 2 anos e meio, né? O ginásio de basquete, vôlei, as quadras já foram consertados, lanchonete, restaurante, porém ainda tem muito a ser feito
tal o estrago que o Durcésio encontrou, né, no Botafogo. E o que não fugiu também desse descaso, né, enfim, diretoria anterior ou diretorias anteriores, né, com o patrimônio do Botafogo, foi a loja oficial. Quem passa ali justamente no Rio Sul, o antigo Canecão, que parece que vai voltar ali o Canecão, tem a estátua do Manequinho, né? Bandeirão, o mastro do Botafogo, e em seguida, né, além da entrada do shopping ali, a loja. E a loja parece que tinha um contrato péssimo. Mia, você quer aparecer de novo? Você quer aparecer em todo vídeo? A Mia quer aparecer em todo vídeo. Falou em loja oficial, ela quer aparecer. Eu vou levar ela lá na loja. Vou te levar lá, Mia. Então, assim, o contrato era péssimo. E o Botafogo, quando detectou, né? O Durcésio detectou que o contrato era péssimo, desfez na mesma hora e fechou a loja. O botafoguense sente falta não só dessa loja, que era a mega loja do Botafogo, né? Oficial, como também nas lojas dos shoppings. O Botafogo não tem loja em shopping há muito tempo, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui numa loja oficial foi ali no Parque Shopping de Campo Grande, Rio de Janeiro. Quando eu comprei, eu fiz essa besteira, eu comprei a camisa oficial do Honda. Mas enfim, é uma camisa alvinegra, a camisa é linda, tirando o fato, né, do Honda não ter deixado saudade. Mas o lance é o seguinte: o Botafogo está sem as lojas. Então a gente vai nos shoppings hoje, vê as lojas dos nossos três rivais e não vê do Botafogo. Então o Durcésio, nessa carta, ele promete que em até 2 meses a loja oficial será reinaugurada, né? Certamente terá ali a logo da Reebok bem grande, né? Será que é a nossa parceira, né? O nosso material esportivo principal do futebol, tá? Num grande projeto. O Durcésio diz que é um grande projeto. Então, em até 2 meses, está muito próximo. Acho que vai valer a pena a espera, né? Já esperamos tanto tempo por isso. Então, é isso, pessoal. Então, assim, resumindo, o Durcésio fez essa carta em que eu dou toda a razão a ele. Eu acho que ele foi fundamental, inclusive, na SAF, né? Vocês vão lembrar que na época, no início, se chamava Botafogo SA, né? Depois virou a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, que inclusive nessa carta o Durcésio menciona como a SAF do Botafogo a melhor SAF do Brasil e é pioneira também, tá? Muita gente acha que foi a do Cruzeiro, mas a do Botafogo foi a pioneira. Galera, acho que era isso. O último assunto só que eu queria abordar bem rápido, porque acho que também já é um assunto superado, foi o interesse de alguns clubes pelo Luiz Castro, né? Sondagens, enfim, do Al Nassr, né? E também do Al Hilal, que a gente torceu muito, né? Pro Al Hilal. Nem precisou torcer muito, eles tiveram uma grande atuação no Mundial Interclubes passado. E agora também surgiu também um boato de Atlético Mineiro, mas fica mais difícil de acreditar que o Castro fosse sair nesse momento, né? Tão bom que ele está vivendo, de alto astral no Botafogo, para assumir o lugar do Kudê, né? Que saiu no último jogo do Galo, beleza? Enfim, eu acho que o Atlético Mineiro parece que está num caminho aí mais. Foi ventilado Filipão, que está no Atlético Paranaense, mas também vi uma declaração do Filipão dizendo que ele só voltaria a ser técnico se fosse na Arábia Saudita, onde tem muita grana. Ou Cuca, né? Mas o Cuca enfrenta aquele problema lá que a gente já sabe, que ele teve no Corinthians, que fez ele acabar durando pouquíssimo tempo à frente do Corinthians. Então, esses são os nomes aí que pintaram no Galo, mas parece que o Luiz Castro também interessa. Eu acho, tem para mim, que o Castro chegará até o final do seu contrato em março com o Botafogo, e aí a partir dali a gente vai saber se ele continuará no Botafogo ou não, né? Se o Botafogo vai procurá-lo para renovação ou será o fim da linha para ele após 2 anos. O que você acha? Comenta aí embaixo sobre a situação do Castro, se você gostaria que ele continuasse ou se é a hora de renovar. 2 anos já é muito tempo, né? Em termos de futebol brasileiro é bastante. E comenta aí embaixo também a sua expectativa para a nova loja do Botafogo e essa carta aí
aberta do Durcésio, se você concorda com o Durcésio. Eu dou a minha opinião aqui. Eu acho o Durcésio um cara fantástico, que costurou muito bem, né, a venda da SAF para o John Textor, e é um cara do bem, é um cara que pode ter ali os seus defeitos, erros, como qualquer um, inclusive ele fala isso na carta também, né? Mas que é um cara que foi fundamental para que o Botafogo desse esse grande passo, né? Rumo à modernização, enfim. Vocês imaginam o Botafogo no estado que estava, financeiro, quebrado, né? Quebrado. Como estaria hoje em dia se não fosse a SAF, né? Pensem somente nisso. E eu tenho certeza que o Textor vai continuar também apoiando o Durcésio, inclusive financeiramente, né? Até fugindo até de exigências do contrato, mas apoiando, como ele acabou de declarar também, os esportes olímpicos, o remo, o próprio basquete, né? Reerguendo o nome do fogão. Beleza, pessoal? Vai dar 16 minutos. É isso aí. Mia, se despede da galera. Pode ser da minha comemoração do Tiquinho, né, Mia? Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.